vocês? Desejo que sim. Eu sou a Ligiane Alves, eu tricoto desde os 5 anos de idade, nunca fiz nenhum curso avançado e tô aqui para provar para você que apenas com dedicação e uma pitadinha de criatividade nós conseguimos tecer belas peças. Então vem comigo, porque hoje nós vamos testar o fio Sustainable da Coats Corrente, mais conhecida aí como cisne. Esse fio, ele tem 350 metros em cada 100 gramas, e isso chamou bastante a minha atenção. E eu comprei 3 novelos no Bazar Açacaria, paguei R$18,62 cada novelo. Isso para 350 metros é um preço muito acessível, tá? Disso eu gostei bastante. A composição desse fio eu gostei também. 63% de poliéster reciclado, 26% acrílico e 11% nylon. Ele é bem macio, gente, macio demais. É tipo um cadarço, ele até estica um pouquinho, ó, mas é pouca coisa, tá? Um fio muito bonito, essa cor aqui é a 122, um begezinho mesclado, maravilhoso. E como eu disse para vocês, eu não quero passar de 3 novelos. Mas e o medo de estar lá em cima fazendo as cavas, o fio acabar e eu ter que desmanchar um pedação? Por isso eu pensei numa estratégia. E vou trabalhar com 2 pares de agulhas simultâneos. Porque eu não sei quanto o fio vai render, mas eu tô pensando aqui, vamos testar junto? Aliás, falando em agulhas, a recomendação do fabricante é agulha 4,5, que eu não tenho. Por isso, então, eu vou usar a agulha de número 5, certo? Vamos tecer? Vem comigo! Para tecer essa peça, eu utilizei 3 novelos do fio Sustainable, da marca Corrente, 2 pares de agulha número 5, uma agulha auxiliar para a gente fazer o trançado do detalhe que vai ter, uma tesoura, marcadores coloridos, fita métrica e uma agulha de tapeçaria. Uma coisa muito importante, você precisa fazer uma amostra. Eu vou fazer a minha, tá? Eu vou colocar 20 pontos numa agulha, vou tecer o ponto arroz duplo, vou tecer ali umas 10 carreiras, mais ou menos, para medir e para ver exatamente quantos pontos eu tenho que colocar na agulha. Você não pode se basear pela minha amostra. Você pode ter uma tensão de pontos diferente da minha, e aí já não vai ser o mesmo número de pontos. Você tem que tirar suas medidas, meça o seu busto, meça a medida que tem aqui da cava da sua blusa até aqui em cima no ombro, isso é muito importante. Vai medir a medida aqui do punho, não pode ter preguiça de fazer isto, certo? Outra coisa, se você for bem iniciante no tricô, você consegue fazer essa blusa, mas talvez seja melhor você fazer só o ponto musgo ou o arroz duplo, que também a gente vai utilizar. Agora, se você quiser fazer aquele ramo bonito que a gente vai fazer no centro do nosso trabalho, eu recomendo que você treine antes. Pegue um par de agulhas, pegue o seu fio, coloque ali 17 pontos, deixa 5 pontos nas bordas pro ponto musgo, tudo em meia, e deixa 7 pontos no meio para fazer a trança. Treina bastante, faça várias carreiras, porque daí quando você fizer pra valer, você já vai ter se adaptado, principalmente se você nunca fez tranças no tricô. Lembra que a gente vai usar uma agulha auxiliar? Porque a gente vai trançar alguns pontos. Apesar de ser fácil, para quem nunca fez, é recomendável que a pessoa treine bem antes, certo? Vamos tecer então? Vem comigo! Fiz aqui uma amostra de 20 pontos no ponto arroz duplo, que é o ponto que eu pretendo fazer a maior parte do trabalho. Fiz 10 carreiras. Agora eu quero medir aqui quanto que deu pra gente fazer o cálculo de quantos pontos eu vou colocar. Ó, rendeu em torno de 12, né? Aqui no início, 12. E a altura, quanto dá 10 carreiras? Em torno de
4,5, né? Então, eu vou anotar aqui 20 pontos é igual a 12 centímetros, 10 carreiras, 4,5 centímetros, porque quando eu for fazer o cálculo, eu vou fazer a regrinha de 3, né? Eu quero 50 centímetros na frente do trabalho, 50 nas costas, e eu vou calcular agora quantos centímetros tem a minha mão aqui pra gente fazer o punho. Olha aqui, ó. (16 centímetros). Então, a gente vai fazer X pontos, 16 centímetros, e aqui a gente vai fazer regra de 3. Então, a medida do meu punho deu 16 centímetros, tá? Bem apertadinho. Então, pegando os 20 pontos de 12 centímetros para 16 centímetros, eu tenho um número X de pontos e é isso que eu quero descobrir. Então, eu fiz a regra de 3, 16 vezes 20, 320, aqui eu tenho 12x, isso dividido por isso deu 26, infinitos meia dúzia aí, né? Aí, se eu fosse arredondar, daria 27, como eu vou fazer uma barra 2 por 2, eu coloquei 28 pontos na minha agulha. E aí, eu teci. Como eu vou fazer 2 mangas, obviamente, fiz na mesma agulha, vou trabalhá-las juntas, né? 28 pontos aqui com um novelo, mais 28 pontos aqui com o outro novelo. Eu teci 10 carreiras de barra 2 por 2. E agora, então, eu vou começar a desenvolver os pontos que eu quero fazer nas mangas. Eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos de cada lado. Só que eu preciso de um ponto central. Então, eu já vou iniciar a próxima carreira com um aumento para que esse 14º ponto aqui seja, na verdade, o 15º ponto da próxima carreira, ou seja, o ponto central que eu preciso. Eu quero fazer um ramo de folhas centralizado com 7 pontos. Então, ao redor do ponto central, terá 3 pontos de cada lado. Para facilitar a minha visualização, eu vou colocar marcadores na cor laranja. Se você não tiver marcadores, pode ser mesmo um pedacinho de lã de outra cor, com um nozinho, só para servir como referência mesmo. Aqui, então, vai ficar o ramo de folhas e ao redor dele eu vou fazer 5 pontos em cordões de tricô, ou ponto musgo, que é como eu costumo chamar. Então, eu vou contar 5 pontos e vou colocar um marcador vermelho. E vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo, de onde vai ficar o ramo de folha central. Aqui estão, então, os 2 marcadores que vão delimitar até onde eu vou fazer cordões de tricô ou ponto musgo. E aí, eu vou fazer essa mesma marcação na outra manga, tá? Vou fazer e já volto. Aqui estão, então, os meus marcadores nas 2 mangas. Aqui nas pontas, eu vou fazer o ponto arroz duplo, tá? Lembrando que aqui vão ficar os meus aumentos. Então, eu já vou começar com o aumento, que eu quero começar já com 29 pontos na próxima carreira. Por isso, eu vou pegar mais um marcador aqui, marcador azul, tá? Ele vai, então, indicar os meus aumentos, porque daí depois eu não preciso ficar
contando todos os pontos. Eu conto só os meus aumentos, isso facilita muito o meu trabalho. Então, eu vou começar já com o aumento. Eu vou com a agulha no ponto de baixo. O normal era eu pegar esse ponto aqui, mas não, eu vou pegar o ponto de baixo e vou tecer um ponto em meia. Teci e vou colocar aqui o meu marcador para eu não me esquecer que a partir daqui são os meus aumentos, daqui para a direita. Puxo o meu fio pro meu lado, por quê? Porque agora eu vou tecer um tricô. Eu tô tecendo arroz duplo, então se eu fiz um meia, agora eu vou fazer um tricô. E aí, eu teço um meia de novo, um tricô, mais um meia, um tricô, passo o meu marcador para cá e nos próximos 5 pontos eu vou fazer o ponto musgo, que são cordões de tricô. Eu posso tecer isso aqui sempre em tricô ou sempre em meia, tá? Sou eu que escolho, as duas opções vão dar o mesmo resultado. Eu prefiro tecer em meia. Se você prefere tecer em tricô, você faz em tricô. Então, a partir de agora, entre o vermelho e o laranja, eu vou tecer tudo em meia, para obter o ponto musgo, ou cordões de tricô. Ao chegar no marcador laranja, eu vou começar a fazer o ramo central, que vai ser o destaque da nossa blusa. Então, eu passo o marcador para a agulha da direita e começo a parte do ramo tecendo 2 pontos em meia. O terceiro ponto, ele é um só, mas nós vamos transformá-lo em 3, fazendo uma margarida. Como é que eu faço uma margarida? Eu teço um ponto em meia, mas ainda não tiro o ponto que está na agulha esquerda. Faço uma laçada, insiro a agulha novamente no mesmo ponto para tecer mais um meia e pronto. Agora eu posso tirar o ponto da agulha esquerda. Eu acabei de fazer uma margarida transformando um ponto em 3. O ponto central eu tiro sem fazer. E agora eu vou espelhar o ramo. O que é espelhar? Eu vou fazer de trás para frente o que eu tinha feito antes do ponto central. Então, antes do ponto central, eu tinha feito uma margarida, então eu vou fazer outra. Eu vou tecer um meia sem tirar o ponto da agulha esquerda, vou dar uma laçada, vou inserir a agulha novamente no mesmo ponto e vou tecer mais um meia. E agora sim eu tiro o ponto da agulha esquerda. Antes daquela margarida, eu tinha feito 2 pontos em meia. Então, esses 2 pontos antes do marcador laranja, nós vamos tecer em meia. Pronto, assim nós concluímos o ramo central da nossa blusa. Passando o marcador laranja para a agulha da direita, nós chegamos à parte do ponto musgo. Então, eu vou tecer 5 pontos em meia até chegar ao marcador vermelho. E chegando ao marcador vermelho, eu começo a tecer o ponto arroz duplo novamente, tá? Passando o fio para cá, eu vou observar qual o último ponto que eu fiz aqui antes do vermelho, para ficar uma coisa bem parelha, tá, gente? Aqui eu teci em tricô, então eu vou começar aqui em tricô também. Anteriormente eu tinha feito tricô, então eu coloco a agulha assim para o ponto não ficar torcido. Aqui eu tenho um tricô e preciso fazer um meia, então eu coloco a agulha por aqui, para o ponto não ficar torcido. Isso é muito importante para que dê uma beleza, né? Lembrando que o arroz duplo na primeira carreira é como se você fosse fazer uma barra 1 por 1. Então, se eu comecei em tricô, depois eu faço um meia, depois um tricô, um meia, um tricô, e assim eu vou indo até o final da carreira. Essa foi a nossa primeira carreira.
Vou tecer da mesma maneira na outra manga e já volto com vocês para nós fazermos a nossa segunda carreira. A outra manga também tá com a primeira carreira pronta, com aumento, inclusive. E falando em aumentos, eu fiz outra conta aqui. A minha manga, ela tem que ter 50 centímetros de altura e 35 centímetros de largura no final, tá? Aí, eu fiz aqui a mesma conta, pegando como referência aquela mesma amostra, e eu cheguei a um resultado de 58 pontos. Então, eu ainda tenho 45 centímetros de manga para tecer e tenho que aumentar 30 pontos, porque eu comecei com 28, né? Então, a cada 1,5 centímetro, mais ou menos, ou seja, a cada 4 carreiras, eu vou aumentar um ponto, tá? Então, agora nós vamos para a segunda carreira do nosso ponto fantasia. Lembrando que eu começo aqui na ponta com um arroz duplo. É a minha segunda carreira do arroz duplo, então ainda não vou inverter. Eu vou seguir o ponto como ele se apresenta. Aqui eu tenho tricô, então eu vou tecer esse ponto em tricô. Em seguida, eu tenho meia, tricô, meia, tricô, meia. Passo o meu marcador para cá, porque indica que a partir de agora eu tenho ponto musgo, ou os cordões de tricô, como você queira chamar. Eu estou tecendo esse ponto em meia, então, carreiras em meia. Sempre cuidando para o ponto não ficar torcido, pegando bem direitinho. Agora, nós chegamos aqui onde tem o nosso ramo de flor. Prestem bem atenção em como a gente vai fazer. 2 pontos em tricô. E aí, eu vou manter o fio pra frente, pro meu lado. Manter o fio aqui pro meu lado. E vou... Esses 3 pontos são aqueles que saíram de um ponto só. Lembram? Em um ponto eu fiz 3, pois é, eles estão aqui. Eu vou simplesmente, com o fio virado pra mim, passá-los pra outra agulha. Nós não vamos tecê-los agora. Aí, eu pego de novo o fio virado pra mim. Este aqui é aquele ponto que nós tiramos sem fazer na carreira anterior, pois agora nós vamos tecê-los em tricô. Mantenho o fio virado para mim, porque agora nós temos mais 3 pontos que saíram de um ponto só. Então, nós simplesmente vamos tirá-los da agulha nesta carreira. Pego o fio de novo. E 1, 2. Passo o marcador laranja, agora nós temos ponto musgo, cordões de tricô que eu vou tecer em meia. Passo aqui e eu tenho novamente o arroz duplo. E esse arroz duplo, então, eu simplesmente vou seguir como ele se apresenta, porque ainda não é hora de eu inverter. Passo pra cá o marcador. Isto, esse aqui é o marcador do meu aumento. E agora, eu vou fazer a mesma coisa na próxima manga. E agora, atenção, muita atenção, porque essa é a terceira carreira do nosso ponto fantasia. E como eu estou fazendo o ponto arroz duplo, eu já fiz 2 vezes, 2 carreiras, então agora tá na hora da gente inverter. Então, aqui eu tenho meia, eu vou começar tecendo, então, em tricô. Invertendo agora o meu ponto arroz duplo. Passo o marcador
passo o fio para trás, porque esse ponto que era em tricô, ele vai ser em meia, dessa maneira aqui, para o ponto não ficar torcido. Passo o fio para frente com a agulha por trás, para o ponto não ficar torcido, eu inverto esse aqui também. Com a agulha para frente, o que era tricô vai virar ponto meia. Com o fio para frente, agulha para trás, o que era ponto meia vai virar ponto tricô. E assim eu vou fazendo até chegar no marcador vermelho. Pronto, cheguei. E a partir de agora, eu faço o quê? Ponto musgo, cordões de tricô, que eu faço em meia. É curioso, né? Cordão de tricô que eu faço em meia. Você faz como você quiser, que você vai obter o mesmo resultado. E nós chegamos na parte do nosso ramo, que fica bem na parte central da nossa manga. E presta bem atenção, porque essa parte aqui é muito importante. Para essa parte do trabalho, nós vamos precisar de uma agulha auxiliar. Eu vou usar essa aqui, que é uma agulha de trança, tá? Mas você pode usar uma outra agulha que você tenha com uma numeração semelhante a esta, tá? Uma agulha comum de tricô. Ou você pode usar também até um palitinho de churrasco. Isso se você tiver palitinho de churrasco na sua casa, porque senão vai sair mais barato você comprar um trio de agulhas dessas aqui do que comprar um pacote inteiro de palitinho de churrasco. Isso aqui eu comprei no Armarinho São José, eu paguei, não chegou a R$3, gente, tá? É bem baratinho, uma agulha auxiliar que você utiliza aí em vários pontos de tricô, então é algo muito útil. Mas você usa o que você tiver aí, eu vou usar então essa minha agulha auxiliar. Então, com o fio pra frente, eu vou puxar aqui o fio pra frente, gente. Vou puxar o fio pra frente e vou passar 2 pontos para essa agulha auxiliar. É importante que essa agulha esteja aqui pra frente também, para facilitar o trabalho depois. Passo 1 ponto, 2 pontos para a agulha auxiliar e vou deixá-los aqui então em espera. E agora eu vou tricotar, trago bem pra cá o fio, boto ele pra trás de volta, né? Agora ficou assim. E aqui eu tenho aqueles 3 pontos que a gente de um transformou em 3, lembram? Eles estão aqui. Agora, eu tenho que pegar esses 3 pontos e tecê-los como se fosse um só. Esses 3 pontos juntos. Eu tenho que cuidar, tomar muito cuidado para eu não perder a laçada, gente. Isso é muito importante. Então, eu tento pegar aqui. Tento pegar a laçada. Essa parte é um pouquinho difícil até você pegar o jeito. Ó, peguei os 3. Estão vendo? Os 3. Agora, eu vou tecê-los juntos. E está pronto. Passei aqui para minha extremidade. Agora, com o fio um pouquinho para frente de novo, eu vou pegar esses 2 pontos que estão aqui e vou passá-los para essa agulha. Pronto, vou passar para a agulha da esquerda para eu poder tecer. Aí, agora que os pontos já estão na agulha da esquerda, eu passo o fio para trás novamente e teço esses 2 pontos em meia. Aqui está o meu ponto central, com o fio para trás e pela perninha de trás, eu tiro esse ponto sem fazer. Simplesmente tiro sem fazer. Aí, eu deixo o meu fio para trás.
Muito importante isso. Agora eu deixo o fio para trás depois do ponto central. Por quê? Porque agora eu vou pegar a minha agulha auxiliar novamente e esses 3 pontos que eu tenho aqui são os outros pontos que eu fiz de um só. Eu faço antes do ponto central e depois do ponto central de novo. Então, esses 3 pontos aqui, eu vou tirá-los dessa agulha da esquerda e trazê-los para a agulha auxiliar. Com o fio para trás e eu deixo eles aqui na frente, ó. Eu não levo mais eles para trás. Dessa vez, eu vou deixá-los aqui para frente e vou tecer esses 2 pontos em meia que eu tenho aqui. Vou tecê-los, puxo o fio para ficar bem apertadinho, vou tecer o outro e agora sim, com o fio para trás, eu trago esses pontos aqui, ó, de volta da agulha auxiliar para a agulha da esquerda. O que que eu faço na verdade? Esse detalhe dos 3 pontos que eu faço em um, eu levo eles para as extremidades. É isso que vai dar o detalhe do nosso ramo. Agora, eu vou tecer juntos esses 3 pontos, em um só, em meia. Pronto, aqui está o detalhe do nosso ramo, aqui e aqui. Eu trouxe o detalhe para as extremidades e os pontos em meia, eu deixei aqui, ao redor do ponto central. E claro que sempre fazendo com que esse detalhe fique para frente. Então, se você fizer do jeitinho que eu expliquei aqui, não vai ter erro. Vai ser sempre na terceira carreira que a gente vai fazer isso, ok? E agora, eu simplesmente passo o meu marcador, continuo tecendo 5 pontos em meia. Passo o marcador de volta e aqui eu tenho o arroz duplo. Como eu tô na terceira carreira, está na hora de eu inverter. Aqui eu tenho meia, então eu vou fazer tricô, porque eu tenho que inverter. Perninha de trás, faço um tricô. Esse aqui é em tricô, eu faço em meia. Puxo o fio pra frente de novo para fazer um tricô. E assim, eu vou fazendo até o último ponto. Pronto, terminamos a terceira carreira do nosso ponto fantasia. Eu vou fazer o mesmo processo na outra manga e já volto para mostrar como é feita a quarta carreira. Pronto, gente. Terceira carreira do ponto fantasia pronta na segunda manga também. E agora é só a última carreira, gente. Tem só 4 carreiras o nosso pontinho fantasia. A mais difícil é a terceira, porque você vai levar aqueles 3 pontos que saíram de um e que na terceira carreira voltarão a ser um. Você vai levá-los para as extremidades entre os 2 marcadores laranja. É a parte mais difícil, tá? A quarta carreira, vocês vão ver que ela é bem fácil. Voltando aqui para a quarta carreira, eu começo seguindo o ponto como ele se apresenta. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, até chegar a um marcador vermelho. E a partir dele, 5 pontos em meia. Ao chegar ao marcador laranja, nós temos a parte do ramo. Então, eu teço tudo em tricô.
O ponto central eu vou pegar por trás para que ele não fique torcido, já que na carreira anterior nós passamos para a agulha da direita sem tecê-lo. Passo o marcador, faço cordões. E passo aqui e sigo o meu arroz duplo como ele se apresenta, e essa foi a quarta carreira do ponto fantasia. Esse aqui é em meia, que é o meu ponto de aumento. Vou fazer a mesma coisa nessa outra manga aqui e já volto. Concluí aqui então, olha como tá ficando bonitinho. E agora eu volto à primeira carreira do ponto fantasia, inclusive fazendo um aumento. Lembra que na minha primeira carreira eu fiz um aumento desse lado, por isso eu coloquei aqui este marcador? Da mesma maneira agora, só que ao invés de fazer um aumento no início, eu vou fazer um aumento no final da carreira. E vou deixar aqui antes desse pontinho aqui, né? E vou colocar aqui um marcador também de outra cor. Dessa vez eu vou colocar o roxo, tá? O lilás. Vou colocar um outro marcador aqui também. Então, toda vez que eu voltar à primeira carreira do ponto fantasia, eu vou fazer um aumento em uma das bordas da minha manga. Ficou muito fácil, né? Um aumento a cada 4 carreiras, porque é a cada 4 carreiras que eu vou trocar o ponto fantasia e voltar à primeira carreira. Gente, se tivesse combinado, não dava tão certo, tá? Vou voltar à primeira carreira, então, do meu ponto fantasia, começando já invertendo aqui o meu arroz duplo, né? E quando eu terminar, então, eu vou fazer um aumento. Ó, tô chegando no finalzinho da quinta carreira, que é de novo a primeira carreira do meu ponto fantasia. Tô invertendo aqui o meu arroz duplo. Esse aqui é o penúltimo ponto. E aqui, ó, eu vou fazer o meu aumento. Eu acabei de fazer um tricô, eu vou colocar a agulha aqui, vou puxar uma malha. Vou colocar um marcador para indicar que eu tenho aumento na minha extremidade. E como eu fiz uma malha, o marcador caiu, isso acontece. Eu vou puxar o fio para frente e nesse último ponto eu vou tecer em tricô. Pronto, está feito o meu aumento. Vou fazer a mesma coisa na próxima manga. Talvez você pense, não entendi direito a parte do ramo, principalmente aquela parte da agulha auxiliar, né? Volta ao vídeo, assiste de novo, preste atenção em como eu faço, porque muitas vezes é mais fácil a pessoa compreender o jeito que é feito do que o jeito que é explicado, né? Então, se você voltar ao vídeo, assistir várias vezes como eu faço, você vai pegando o jeito, e como eu falei lá no início, tem que treinar antes de praticar, certo? Então, eu vou continuar aqui tecendo, vou deixar esperar ficar um pouco maior o trabalho e depois eu volto para mostrar para vocês. Voltei conforme prometido e olha só como é que tá a nossa manga.
bem grande. Gente, não tá a coisinha mais linda? Olha esse raminho, como fica bonito, não é verdade? E aqui, como vocês podem ver, bastante aumentos, tá? Eu tô com 16 pontos de aumentos em cada lado, do azul para a direita, 16 aumentos do roxo para a esquerda, mais 16 aumentos. O planejado eram 15 de cada lado, mas nas últimas carreiras eu resolvi aumentar, ao invés de aumentar a cada 4 carreiras, eu comecei a aumentar a cada 2, né? Então, nós estamos concluindo a nossa manga com 60 pontos. E aí, isso me dá 34 centímetros e nós chegamos aos 50 centímetros de manga. Então, agora, tudo que eu vou fazer é arrematar, pra gente depois começar a fazer a parte da frente e das costas da nossa blusa. Uma coisa importante também de dizer é que se você não gosta de trabalhar com marcadores, não precisa. Eu gosto de me guiar por eles, porque daí não preciso ficar pensando muito, contando ponto, coisa e tal, entendeu? E até porque facilita aqui o meu trabalho na hora de contar só os aumentos, tá? Mas se você não gosta de trabalhar com marcadores, não precisa, né? Dá muito bem pra fazer sem. Eu uso porque eu gosto, tá bom? E agora, nós vamos finalizar nossa manga fazendo o arremate. Um arremate reto, normal, certo? E é arrematando essa manga que eu concluo o vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós vamos ter a continuação da nossa blusa. Vamos aprender a fazer a frente e as costas, as costuras e concluir essa nossa peça que tá ficando muito bonita. Então, eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau.